Pouca gente sabe, mas por trás das frutas, grãos e hortaliças que chegam à nossa mesa todos os dias, existe um trabalho intenso de pesquisa científica para garantir a segurança e qualidade dos alimentos. Aqui no Instituto Biológico, em Campinas, funciona uma verdadeira UTI das plantas, onde os pesquisadores combatem pragas e doenças. E é esse trabalho que é referência nacional, que você conhece hoje aqui no Campinas que deu certo. A doutora Suzete, aqui ao meu lado, vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Doutora, o Instituto Biológico ele tem já uma longa tradição, em pesquisa, mas qual que é a importância dessa unidade aqui em Campinas? Bem-vinda. Muito obrigada por falar com a gente. Obrigada pelo convite e eu gostaria, inclusive, de poder agradecer especialmente a oportunidade de divulgar o que a nossa instituição tem feito para Campinas e para o Estado e mais ainda para o Brasil na agricultura. O Instituto Biológico, na realidade, ele tem a sede em São Paulo, Então ele foi criado em 1927. Essa criação veio justamente por necessidade de uma doença muito importante no café, porque na época o Brasil ele fornecia para o mundo todo o café, e uma praga acometeu a cultura. E aí resolveram, então, formar uma comissão de pesquisadores para estudar essa doença. Os pesquisadores era uma doença que existiam suspeitas de vir da África do Sul, então os pesquisadores foram até Uganda, descobriram um parasitoide, voltaram e conseguiram controlar essa doença. Então o Estado de São Paulo, vendo essa importância, criou o Instituto Biológico, que fica na Vila Mariana, e com as pesquisas avançando, porque a necessidade é sempre de atender ao agricultor. Então, foi criado em 1937, foi comprada essa fazenda, que é a Fazenda Mato Dentro, e aqui foram instalados os laboratórios que têm como foco a sanidade vegetal. Então, o Instituto Biológico, como sede, ele é especialista em sanidade animal, vegetal e meio ambiente, E mais recentemente de pragas urbanas. Mas aqui em Campinas fica a parte de sanidade vegetal. Então hoje aqui na fazenda nós temos laboratórios, cada laboratório é especialista numa determinada área. Então nós temos a acarologia, para estudar os ácaros, micologia, os fungos, entomologia econômica, para estudar os insetos, plantas daninhas, nematologia e bacteriologia vegetal, que é a minha área. Então, são laboratórios que não são especialistas numa única cultura. Nós, aqui em Campinas, funcionamos como uma UTI de plantas. Então, não existe uma cultura, nós somos especialistas em café, citros, hortaliças, não. Quando o agricultor tem um problema, ele traz a planta doente, os especialistas vão verificar qual é o tipo de patógeno e encaminhar para esses laboratórios. Então, a nossa função é de fazer a identificação, Dentre esses laboratórios, hoje eu esqueci de citar, o de controle biológico. Então, hoje a gente vê que o agricultor, a sociedade busca o quê? Agricultura sustentável, alimento saudável, produtor com condições que vão poupar esses danos à saúde com a aplicação de vários químicos. Então, hoje, a busca dos pesquisadores da fazenda não só fica na questão de fazer identificação e isolamento, mas nós também temos a missão de procurar um controle para essa doença. Então, hoje, por exemplo, a gente está num laboratório de bioprocessos de bactérias e nematóides. Então, são bactérias e nematóides que estão sendo produzidos para tentar controlar doenças no campo. Então, visando sempre, o nosso foco sempre vai ser o quê? O benefício do agricultor. Com isso, nós teremos o quê? Um alimento mais saudável na nossa mesa. E hoje, quais são as principais culturas agrícolas que vocês atendem aqui nas divisões de pesquisa, doutora? Para trazer um exemplo para quem nos assiste. Bom, eu vou citar algumas, Sim. Então, nós temos café, citros,
feijão, soja, hortaliças ornamentais, milho, trigo. Então, na realidade é isso, a gente acaba, quando existe um problema naquela cultura, a gente não só faz esse trabalho de identificação, mas muitas das vezes, por sermos uma instituição de pesquisa, a gente acaba fazendo pesquisas em cima daquilo. Então, é um problema que a gente tem no dia a dia e, em contato direto com esse problema, a gente já coloca as pesquisas para tentar resolver esse problema. Uma das coisas que alavancou isso tudo foi que o Instituto Biológico, desde 2007, ele tem um programa de pós-graduação que é reconhecido pela CAPES. Então, hoje nós temos alunos de mestrado e de doutorado que estão sendo formados para ir justamente para o mercado de trabalho com uma formação nessa área de segurança, seja na área animal, vegetal ou do meio ambiente. E é um trabalho, né, doutora, que muitas vezes ele acontece nos bastidores. A pessoa em casa que consome aquele alimento nem imagina, né, todo o trabalho ali, toda a pesquisa que foi feita para que esse alimento chegue até a mesa. E aí, no caso, quais pesquisas recentes tiveram um impacto grande, né, para resolver esses problemas que a gente pode trazer aqui de exemplo? Então, nós temos, por exemplo, grandes perdas, por exemplo, na cultura da batata. Então, hoje a gente já fez um estudo grande, né, já identificamos o patógeno e estamos com com micro-organismos que estão tentando minimizar uma perda que chega a mais de 80%, 90% no campo, né? Outra coisa é um outro trabalho que foi desenvolvido por um outro pesquisador daqui, o Dr. Cláudio Marcelo, da nematologia, que em parceria com o IAC, ajudou nas pesquisas a ter uma planta de café resistente a um determinado nematóide, né? Então, isso são pesquisas que geraram um resultado para a sociedade. Bom, e esse espaço que a gente está agora, doutora, ele é um espaço de contrastes, né? A gente está em um prédio que tem 100 anos, mas que no interior traz equipamentos ultramodernos, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, hoje nós estamos num laboratório de bioprocessos, né? A gente resolveu preservar essa estrutura antiga. Nós temos ali a plaquinha, ele foi construído em 1926, mas hoje a própria imagem vai mostrar que são equipamentos de última geração, são biofermentadores, né, que estão sendo utilizados justamente para levar essa solução para o campo. Então, produção de micro-organismos, não só aqui, mas a gente tem uma outra biofábrica que são de fungos. Então, além das bactérias e nematóides, nós também temos fungos que fazem esse trabalho todo de tentar controlar doenças no campo, sejam doenças causadas por bactérias, fungos ou pragas, mesmo insetos, a partir de uma coisa mais saudável, mais natural. Ou seja, a gente está buscando inimigos naturais para controlar os patógenos do mal, né, que estão causando problemas na agricultura. E nós estamos agora aqui do lado externo desse prédio histórico da Fazenda Mato Dentro. O Dr. Cláudio, que trabalha há 29 anos aqui no Instituto, vai contar um pouco para a gente da história desse prédio. Doutor, um espaço que era vinculado, inclusive, ao Parque Ecológico, né? Fala um pouquinho para a gente dessa história da Fazenda Mato Dentro. Tá certo. Tayla, você veio fazer essa entrevista aqui num momento especial, que ele é bem propício. Essa Fazenda Mato Dentro, ela é de 1806. Então, esse ano, né, em 2026, nós estamos completando 220 anos dessa fazenda, da Fazenda Mato Dentro. A história dela, ela se confunde até com a própria história de Campinas, porque essa fazenda foi concedida dentro daquele regime de Sesmarias a Joaquim de Camargo. E ele, né, foi o primeiro proprietário dessa fazenda. Ele se casou. Ele teve 3 filhos, uma das filhas é Maria Luísa. Em 1817 ela casou com Francisco Egídio. E essa fazenda, desde o início, ela teve, como era uma fazenda particular, ela explorava a cultura da cana-de-açúcar. Mas com o casamento da Maria Luísa com Francisco Egídio, a fazenda passou a investir em café, no cultivo do café.
sendo considerada a primeira fazenda comercial de café da região de Campinas. E isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Pela época, utilizava-se muito da mão de obra escrava. Aqui tinha muitos escravos que viviam, né, nas casas, que depois você pode até mostrar com as suas imagens. E em 1937, o Estado comprou essa fazenda. Porque em 1927, então 10 anos antes, foi criado o Instituto Biológico. Em 1937, então o Estado precisava de um centro experimental para dar apoio às pesquisas desenvolvidas pelo Biológico da cidade de São Paulo. Então foi criado esse centro experimental, que passou por diversos nomes, né? E hoje tem o nome de Divisão Avançada de Pesquisa em Desenvolvimento em Sanidade e Agropecuária. Além disso, na década de 80, então toda essa área aqui pertencia ao Instituto Biológico. Na década de 80, uma parte da área foi desmembrada, metade dela, para a criação do Parque Ecológico. Então hoje coexistem aqui nesse mesmo espaço, dentro da Fazenda Mato Dentro, o Parque Ecológico e o Centro Experimental do Instituto Biológico. E essa área que pertence hoje ao Instituto Biológico, né, doutora, ela foi inclusive bem cuidada, alguns prédios restaurados, e aqui hoje tem o que há de mais moderno em pesquisa, inclusive alguns prédios transformados em alojamento, né, para os pesquisadores, estudantes também do Instituto, é isso? Exato, Tayla. Nós nunca podemos deixar de pensar no pilar histórico. Então a fazenda tem essa responsabilidade de preservar esse patrimônio histórico. Um exemplo é o prédio que a gente vê aqui ao fundo. Esse prédio era um antigo estábulo, ele estava em ruínas, ele não estava sendo utilizado, mas numa ação, né, dentro da filosofia de recuperação da administração do Instituto Biológico, esse prédio foi recuperado e transformado num laboratório moderno de bioprocessos. Outros prédios também estão sendo preservados. Antigas moradias dos colonos, hoje elas servem como moradia dos funcionários aqui do Instituto, ou mesmo como alojamento para os nossos estudantes da pós-graduação. Então, há essa preocupação da história e também de utilizar o mesmo espaço para a inovação científica. Mas ao mesmo tempo, nós também pensamos na preservação ambiental. Então, desde a criação do Parque Ecológico, então, o parque ele preserva alguns prédios históricos, mas também a parte ambiental. Nós temos um parque belíssimo aqui na cidade de Campinas, e esta parte ambiental também se estende aqui para o lado do Instituto Biológico, que nós temos um projeto enorme de reflorestamento. Ele envolve em torno do plantio de 120 mil mudas, que vai se transformar talvez um dos maiores parques lineares aqui da cidade de Campinas. E muita gente aqui de Campinas, da região também, né, doutora, não imagina que todo esse trabalho é desenvolvido nesse espaço aqui da fazenda. A ideia é aproximar mais esse trabalho hoje da sociedade? Certamente. Então, nós estamos trabalhando desde o ano passado. Nós começamos a participar do programa APTA de Portas Abertas. A APTA é a agência que coordena todos os institutos de pesquisa no estado de São Paulo. Por exemplo, nós temos o Instituto Agronômico, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, que é o ITAL, de Zootecnia, Instituto de Pesca, Economia Agrícola e o Instituto Biológico. Então, e fora os laboratórios regionais. Então, essa APTA, ela coordena esses institutos. E existe, então, há 4 anos o programa APTA de Portas Abertas. Esse vai ser o 5º ano e eu convido a todos que em outubro desse ano nós iremos abrir aqui a nossa divisão, justamente para que a sociedade venha conhecer um pouco do nosso trabalho, né? Tenha consciência de que é o que você falou, que aquele alimento saudável na mesa, de repente tem uma pontinha do nosso trabalho ali para que ele chegue saudável à mesa dele. O trabalho do Instituto Biológico aqui em Campinas é um trabalho de Campinas, um projeto que deu certo. Eu acredito que sim. Nós batalhamos muito por isso e trabalhamos todo dia para isso.
Muito obrigada, viu, doutora, por nos receber aqui e contar também um pouco desse trabalho, dessa história. Obrigada. Bom, e eu espero você no próximo Campinas que deu certo. Até lá!